Vocês já ouviram falar em pedagogia da crueldade? A minha fala hoje, ela vai perpassar sobre as violências de gênero sofridas pelas mulheres no Brasil. E eu gostaria de trazer uma coisa que eu acho que é importante, que nos últimos anos, a minha atuação como advogada da Ativa no Juizado da Violência Doméstica de Rio Grande tem impactado de uma forma diferenciada, eu diria desproporcional, a minha caminhada como pesquisadora feminista. Diariamente nós ouvimos, né, nas redes sociais, nas mídias de modo geral, fatos impactantes de violência contra as mulheres. Esse exemplo, né, que foi dado agora é um deles, um dos últimos que se ouviu agora nos últimos dias pelas redes sociais. Mas os mais impactantes, os mais avassaladores são os que aparecem na mídia. Esses, na verdade, eles representam somente a ponta do iceberg. O que realmente acontece nesse país, em termos de violência contra as mulheres, está submerso, está invisível. E por que que isso acontece? Por que que nós inviabilizamos ou invisualizamos essas violências? Porque naturalizamos elas, de um modo geral, e porque, na maioria das vezes, decidimos ou que elas realmente não existem. Nós decidimos que essas violências não existem e nós ignoramos de uma forma completa isso. Esse mês de setembro, ele foi marcado por várias notícias, dentre elas o que sacudiu aí a França, um dos julgamentos históricos de um estupro coletivo praticado contra a Gisèle Pelicot, na França, né, onde o marido dela, durante uma década praticamente, drogou a Gisèle, ofereceu ela em grupos de bate-papos, né, para homens estranhos estuprarem a Gisèle na sua casa, sem que ela soubesse disso, sem que fosse dado qualquer espécie de consentimento. Quando a gente vê uma notícia dessas, o próprio marido que viveu com ela durante 50 anos, nós nos perguntamos, mas de onde saiu esse monstro? Mas os monstros, eles realmente existem? E aí eu vou trazer esse questionamento para vocês e dizer, olha, os monstros não existem. Eles são homens comuns, homens que estão nas nossas casas, nas nossas escolas, nas igrejas que frequentamos, em todos os lugares onde nós estamos cotidianamente passando. São homens que podem ser nossos maridos, nossos namorados, nossos companheiros, pais, irmãos, filhos, professores, os pastores ou os padres das igrejas que frequentamos. Em todos esses locais nós podemos encontrar esses homens, que são homens comuns como os da França, que eram jornalistas, políticos, bombeiros, professores, estudantes, aposentados, pessoas que têm uma vida normal, que sustentam as suas famílias, que vão no supermercado, que vão no cinema. E esse sujeito comum, que é o perfil hoje do maior número de homens que praticam crimes como o feminicídio e o estupro. Mas por que esse tipo de homem, esse homem comum, é o homem que mais pratica esse tipo de violência? Nós nos questionamos, porque o nosso medo é o medo do desconhecido, o nosso medo é o medo da esquina, é o medo do beco, né? A recente pesquisa do Instituto Patrícia Galvão diz que 97% das mulheres sentem medo de andar na rua, em se deslocar dentro da cidade, sentem medo de andar na rua, procuram não passar por ruas desertas, por becos. Quando entram no transporte público, escolhem a dedo o banco onde vão se sentar. Quando saem à noite, muitas vezes evitam isso, né? Mas quando saem à noite, pensam em que roupa vão colocar, que acessório vão usar. Mas, na verdade, quando a gente pensa que esse desconhecido é o nosso grande inimigo, o que está do nosso lado, o que mora junto com a gente, na maioria das vezes, é o grande perigo fatal de morte para as mulheres. Dessas mulheres que sentem medo de transitar nas ruas, 80% delas dizem ter muito medo. O medo é o que nos move. E a pedagogia da crueldade, ela tem muito a ver com isso, porque é através do terror, do medo e da violação dos corpos que nós, mulheres, somos conduzidas na nossa vida cotidiana.
O Brasil, no ano de 2023, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, todas as formas de violência contra mulheres cresceram assustadoramente. Feminicídios, violência psicológica, ameaças, stalking, tentativas de homicídio contra as mulheres, que isso é uma questão também bastante importante, porque a forma como os agentes de segurança pública do nosso país afora, especialmente no interior, registram as mortes de mulheres, tem impactado em políticas públicas, porque parece que não existe feminicídio em muitos lugares do Brasil. O assédio sexual, o estupro de vulnerável, todos esses crimes subiram de forma avassaladora. O Brasil registrou um estupro a cada 23 minutos, a cada 6 minutos em 2023. Isso dá uma média aí de quase 90 mil pessoas, das quais quase 90% são mulheres, e mais da metade dessas mulheres são mulheres negras, onde a raça atravessa a violência de gênero nesse país. 82% das vítimas, então, são mulheres. Esses crimes, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, são cometidos nas residências, 61% deles. E 84,7% desses crimes são cometidos por pessoas conhecidas da vítima. Então, esse monstro é o nosso conhecido, esse monstro é um homem comum, que está ali, é o nosso colega de trabalho, é o nosso colega da escola, é o tio, são diversas pessoas que a gente poderia enumerar aqui. Quando a gente pensa em feminicídio, que é a forma mais letal, né, da violência, que é a forma letal da violência contra as mulheres, o Brasil registrou 1 a cada 5 horas em 2023. Isso sem levar em consideração que, se a gente falar em homicídio de mulheres, que, em tese, não seria praticado em razão do gênero dela, ele é 3 ou 4 vezes maior do que isso. Os feminicídios, eles ainda são mais impactantes no que se refere a pessoas conhecidas e ao local onde esse crime acontece. Então, o meio do caminho não é o lugar mais perigoso para a mulher. O desconhecido não é o sujeito mais perigoso para a mulher. E isso é uma narrativa. A narrativa de que o monstro existe, ele favorece o patriarcado. Porque quando nós dissemos, né, que o monstro existe, a maioria dos homens utiliza isso como um guarda-chuva. Eu penso, não, mas eu não sou um monstro, eu não mato mulheres, eu não estupro mulheres, então eu não sou um monstro, eu não tenho problema com a violência. Violência de gênero não é um problema meu, é um problema do monstro. Será que é exatamente isso? E todas as violências e microviolências que se praticam no cotidiano, é um empurrãozinho, é um xingamento, é uma olhadinha no telefone, é o telefone arremessado na parede, porque eu acho que tem alguma relação, né? Porque eu nunca vi tanto telefone celular quebrado nesse país. Eu acho que tem uma sociedade. É incrível o número de telefones celulares que são quebrados diariamente, né? Então, essas microviolências, elas são o terreno. Quando praticamos microviolências, nós estamos criando e propiciando o caminho para que os feminicídios aconteçam. Então, é uma responsabilidade de todos pensar as narrativas que envolvem as violências contra as mulheres e quem pratica essas violências. Mas e de que forma, então, nós podemos repensar isso? Nós precisamos de alternativas, já que a crueldade, a pedagogia da crueldade, segundo a antropóloga Rita Segato, ela não se resume simplesmente a um ato isolado de violência. Se a gente precisa pensar formas de resolver o problema da violência contra as mulheres, nós precisamos pensar na estrutura. E a estrutura, ela é forjada por atos de poder, por atos de controle, extremamente enraizados nessa sociedade patriarcal e colonial, que eu acho que isso é fundamental que a gente perceba, né? Toda a violência que perpassa esse país tem um viés de raça diferenciado. Né? As mulheres vítimas de violência, elas têm uma cor na sua ampla maioria. E assim como nós temos também vieses de classe social onde isso acontece. Então, para que a gente possa pensar alternativas e soluções, nós precisamos de uma contrapedagogia da crueldade. Nós precisamos de narrativas que desconstruam essa escrita que é colocada nos corpos femininos, marcadas pela violência e pela violação. É necessário que repensemos todas as nossas práticas. É necessário que repensemos essa cultura colonial, patriarcal e também capitalista que alimenta essa fábrica de violência contra as mulheres.
Então, estamos hoje vivendo um período de genocídio de mulheres. Um homicídio, um feminicídio a cada 5 horas é inaceitável. E nós não podemos nos mobilizar somente quando isso aparece nas mídias, nas redes sociais. É necessário que haja um comprometimento coletivo, não só de homens, mas também de mulheres, mas efetivamente reconhecer o ato em si, praticado como violência, é essencial para que os homens também façam parte desse processo de contra-pedagogia da violência, contra-pedagogia da crueldade. Nós precisamos de uma pedagogia que não seja da violência. Nós precisamos de uma pedagogia da vida. E nós precisamos pensar isso através de narrativas dos movimentos feministas que pensam isso cotidianamente. E nós temos que parar de falar isso só para mulheres. Os homens precisam refletir qual é o seu papel na violência. E pensar também que não é uma questão individual, não é um problema individual, é um problema coletivo. É um problema de estrutura social. Então, convoco a todos a pensar essas narrativas que banalizam algumas condutas. Eu, quando pensei em exemplos banais, a única coisa que me veio à cabeça foi a banalidade do mal levantada pela Hannah Arendt. Não existe banalidade na violência contra as mulheres. Toda e qualquer violência é a cama que prepara a forma mais letal, que é o feminicídio. Feminicídios esses cometidos de formas brutais, e a própria forma como as armas são utilizadas, né, armas brancas, demonstram o ódio, né, o caráter de ódio, de misoginia que esses crimes carregam em si. Então, é essa a minha convocação, para que a gente se comprometa enquanto sociedade e que a gente pense que não é uma questão individual, é uma questão coletiva e precisamos todos estar nessa transformação e nessa reconstrução, desconstruindo o monstro. Obrigada.